Santa Maria, Cidade Cultura. O Teatro 13 de Maio, fundado em 1890, é o mais antigo prédio relacionado à cena cultural de Santa Maria e continua ainda em funcionamento até os dias de hoje. A caminho do centro do país, a partir da aviação férrea, companhias internacionais de teatro já estiveram por aqui. O 13 de Maio também foi palco de diversos acontecimentos que reuniram artistas e ativistas. E em 1968, a partir de um projeto de lei, Santa Maria recebeu o título de Cidade Cultura. E vários outros prédios aqui no entorno da Praça Saldanha Marinho fazem parte desta história. Aqui no entorno da Praça Saldanha Marinho nós temos o prédio do Banco Nacional do Comércio, ele foi inaugurado em 1918, hoje é a Caixa Econômica Federal. O prédio do Clube Caixeiral e o da Sociedade dos Caixeiros Viajantes, que ambos são da metade da década de 26 precisamente. Aqui o edifício Calduro, foi inaugurado no final dos anos 30. Não podemos esquecer do Teatro 13 de Maio, né? Que é o mais antigo, então, aqui no entorno da praça. Ele foi concluído em janeiro de 1890. Os espetáculos no Teatro 13 de Maio vinham do exterior. Eram artistas que vinham, por exemplo, eles iam para o Rio de Janeiro, vamos supor, da Argentina, passavam por Santa Maria. E aqui eles se apresentavam no Teatro 13 de Maio. E não tinha, propriamente, não existia assim uma criação local no início, né? Uma criação artística local. Depois foi criado, em 1941, já tinha o teatro, o Edmundo Cardoso criando a Escola de Teatro Leopoldo Freud, né? Mas antes disso, o Teatro 13 de Maio serviu como teatro, depois como biblioteca na parte inferior, né? E em cima foi chamado Centro Cultural. E aí, então, continuaram acontecendo atividades culturais. A inauguração da Universidade Federal de Santa Maria como universidade foi determinante na conquista desse título. Veja, a universidade nasceu em 1960, o título se consolidou e se expressou como lei em 1968. Então, naturalmente, que a Faculdade de Belas Artes, o teatro, tudo mais que vamos assim, foi criando eu diria assim, revelando esse DNA da cidade de Santa Maria. Não foi gratuito, eu creio que não foi alguém que se achou bonito chamar a cidade de Cidade da Cultura, mas ela foi, especialmente com os estudantes, né, universitários, a apresentação de exposições de arte, os artistas que começaram, escultores, muitos recitais, tudo isso fez com que a cidade se tornasse um centro de produção, mas também um centro revelador de cultura. A professora Aristilda Réquia lembra da época em que compôs o hino de Santa Maria, escolhido em um concurso realizado no Centro Cultural, que ocupou o prédio do teatro durante várias décadas, entre os anos de 1950 e 1980. Eu voltava de uma viagem e eu então fazia assim uma comparação dos lugares que eu tinha visto, conhecido, paisagens e costumes, né, o estilo e tal. E eu então comparei com a minha cidade, porque eu sou apaixonada pela minha cidade. E eu comecei a escrever algumas palavras, algumas expressões que me vieram à mente assim, relacionadas à cidade de Santa Maria, aos valores de Santa Maria. Mas eu não queria perder, porque me vieram à mente
aquelas expressões, aquele pensamento, e eu não tinha onde escrever. Aí procurei na bolsa, o único papel que eu tinha era um saquinho de embrulho, sabe? Eu tinha comprado umas batatinhas, batata frita, me veio naquele saquinho. Era o único papel que eu tinha. E então eu escrevi ali. Aí eu fui trabalhar sobre aqueles versos que eu tinha iniciado, né? E acabou saindo um poema sobre Santa Maria, né? Então, imponente, graciosa, altaneira, como a aurora a surgir triunfal. Com licença, Santa Maria é bonita, ela se impõe, né? Então, começa aí, por aí. E aí eu me entusiasmei e, afinal, saíram aqueles versos que constituem, hoje, oficialmente, o hino de Santa Maria. Um dos grandes personagens da cultura de Santa Maria foi Edmundo Cardoso, um intelectual que durante toda a sua trajetória transitou entre o teatro, a literatura, o cinema e o jornalismo. A Casa de Memória Edmundo Cardoso possui um grande acervo que preserva boa parte da história cultural e social de Santa Maria. Ele era um agitador cultural. Ele estava sempre em função da cultura. Ele noticiava que gostava das coisas, das fotografias antigas, de documentos, de jornais. E as pessoas faziam a doação para ele. Ele vai também fazer parte de grupo de cinema, né? E ele começa a reunir tudo que ele consegue em cada grupo, cada material de inglês, material de clube de cinema, né, os folhetos que eles faziam, tudo o que ele fazia era documentado. Então essa documentação é acervo da casa. E depois ele cria a escola de teatro, que dura 40 anos, uma escola de teatro amador. Se você conhece o acervo da escola de teatro, você se impressiona que desde a primeira peça tem tudo guardado. Tem folder, que naquela época ninguém fazia folder, né? Existem folders, existem recortes de jornais, a gente fica sabendo que lugares a escola se apresentou, né? Desde a primeira peça, são 40 peças documentadas em arquivos metálicos. Então nós temos que nos dar conta de que Santa Maria é uma cidade de cultura, não pelo título, mas porque produz cultura. Tem autores, tem escultores, tem artistas, tem pessoal ligado à dança, teatro. Então Santa Maria é um polo, vamos dizer assim, não só político, que Santa Maria é um polo político, mas é um polo cultural. E vamos dizer assim, eu acho que isso é muito importante para a cidade, ao receber essa cultura dos demais aqui dos municípios de toda a região e do estado, mas também de oferecer essa contribuição.